Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 12 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Cristo nos chama a anunciar, a levar às pessoas o Cristo, a vida de Jesus, as coisas que ele falava, levar a conhecer a Deus, conhecer nosso Senhor, conhecer o Pai, conhecer o Filho, conhecer o Espírito Santo. E isso, levar o Evangelho, nada mais é do que refletir a luz de Deus. Assim como a lua reflete parte da luz do sol, nós também devemos refletir parte da luz de Deus. Deus nos dá a sua graça, nos dá o seu amor e nos dá o seu Espírito Santo. Nós devemos transmitir. Deus não quer que a gente fique com aquilo guardado para nós. Ele quer que a gente transmita, que a gente deixe transbordar este cálice que Ele nos dá. Este cálice que a todo tempo Ele está enchendo. Esta chama que a todo tempo Ele está alimentando. E assim como São Paulo lá no primeiro Evangelho, primeira leitura na verdade, São Paulo lá no primeiro Evangelho nos fala: meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Os companheiros dele viram a luz. Eles sabiam que Deus existia. Assim como muitas pessoas sabem que Deus existe, mas não estão nem aí, não ouvem a voz de Deus. Às vezes a luminosidade de Deus é tanta que nos cega. As pessoas não querem mais ver e o ignoram, não querem mais vê-lo. E a partir do momento que abrimos os nossos olhos e somos batizados, recebemos a graça do Espírito Santo, a partir do momento que recebemos a Sagrada Eucaristia, corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recebemos essa graça. Nós recebemos a luz de Deus. E nós olhamos para Deus e ouvimos a sua palavra. Mas nisso Deus não quer que a gente deixe apenas para a gente. Deus quer que nós anunciemos o Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Devemos crer e devemos passar mais adiante, e logo após, Cristo também nos fala: os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Ah, que tantos exemplos agora nos vêm de grandes santos da igreja, como São Bento, que Satanás, quando foi oferecer um copo envenenado para ele, ele percebeu, viu que era Satanás tentando envenená-lo e rezou: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos. E ali fez-se um exorcismo, exorcizou ali um demônio. E também, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O exemplo é de São Lino Papa, o segundo Papa, o primeiro sucessor de São Pedro, que só em fazer o sinal da cruz já curava. Só nele fazer o sinal da cruz em algum doente, algum enfermo, esse doente já era curado.
Também o próprio exemplo dos apóstolos, que só as pessoas doentes passarem por cima das sombras deles, ficarem embaixo das sombras deles, já eram curados. Que grandes exemplos de grandes santos nós temos. Também exemplos de santos que foram libertos da morte, como São Sebastião, que foi cravado de flechas, mas não morreu mesmo assim. Como também o exemplo de São João Evangelista, que foi jogado dentro de água fervente e não morreu. Ficou tranquilo, não morreu, não aconteceu nada com ele. Que grande graça destes grandes santos, então. Façamos assim como eles também. Alguns, claro, evangelizavam dentro dos seus conventos, dentro dos seus quartos, rezando. Evangelizavam muito mais rezando do que às vezes falando. Deus nos chama a evangelizar da nossa maneira. Às vezes Ele nos chama a falar, mas às vezes Ele nos chama ao silêncio, ao recolhimento e rezar para aquela pessoa. Rezar um rosário, fazer alguns minutos de adoração pela intenção de alguém, pela conversão de alguém. E às vezes Ele também nos chama a falar. E aí que muitos tremem, que não conseguem falar muito bem, igual eu também. Eu não sou lá primeira vez aqui que eu tento fazer um vídeo desse tipo. Mas às vezes Ele nos chama e a gente tem um certo medo. Mas não sei falar tão bem e tal. Mas quem fala não é você. Quem fala é Deus. É o Espírito Santo que fala, que age. Assim como agiu nos cidadãos de Nínive. Jonas, o profeta, ele não queria ir lá e pregar aos cidadãos de Nínive, porque ele não queria converter eles, queria que eles se ferrassem, que Deus lançasse castigos sobre eles. Mas muito pelo contrário, mesmo ele tendo ido lá, feito, vamos fazer uma pregação de qualquer jeito aqui, e aí eles não vão se converter. Mas muito pelo contrário, se converteram porque quem fala não é ele. Quem falou a eles não foi Jonas, mas sim o Divino Espírito Santo que falou, que comunicou a eles, que tocou no seu peito, que tocou no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus nos abençoe, nos dê força para continuar, nos dê fé. Porque se crermos na força de Deus, se crermos que tudo Ele pode fazer, que Ele irá nos livrar de todos os males, seguindo a sua santa vontade, como dizia no Evangelho de ontem, no Salmo de ontem, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Façamos com prazer a sua santa vontade. O sigamos e tenhamos fé que o Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Ele está conosco a todo tempo. A todo tempo Ele está conosco, no nosso coração, ao nosso lado também. Conosco também está o nosso santo anjo da guarda, nos protegendo. E se não for da vontade de Deus que aconteça algo de ruim, não acontecerá. Tenha fé e sigamos em frente. Evangelizemos do nosso jeito, do jeito que Deus nos fez, pois é assim que o Espírito Santo age. Ele não muda nada na gente. Ele não muda a essência do nosso ser, mas Ele melhora. Ele aperfeiçoa, como diz São Francisco de Sales. Ele aperfeiçoa o nosso ser. Mas então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos abençoe e nos livre sempre de todos os males. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E viva Cristo Rei.